Deixando de estar o Cristo do qual perdemos o foco se torna algo abstrato, em segundo plano. E nesse problema, meus irmãos, a comunhão e a mutualidade extremamente necessárias e que nós deveríamos depender continuamente, nem mesmo são compreendidas. Existe um hino lindo, meus irmãos, que nós muitas vezes cantamos aqui, que se chama Alto Preço. Os irmãos devem conhecer, certamente conhecem. E uma das estrofes desse hino diz o seguinte: e na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. Esse hino, meus irmãos, ele traz uma verdade extremamente necessária para o que temos de aprender nessa noite. Esse hino, meus irmãos, ele mostra que a unidade da igreja tem um custo. Primeiramente, o custo do nosso Senhor Jesus Cristo, que derramou sua vida para conquistar a unidade do seu corpo, para que eu fosse um com o meu irmão. E o segundo ponto, meus irmãos, é que esse hino mostra que a unidade tem um custo que eu e você precisamos pagar. Essa unidade, meus irmãos, é a unidade que nos chama a ter um só coração, Senhor. E aí, meus irmãos, certamente, enquanto nós vivermos isolados na igreja, enquanto nós vivermos autocentrados, enquanto nós olharmos para a unidade da igreja em mim mesmo, meus irmãos, a nossa vida cristã não passará de uma atividade social. Meus irmãos, parafraseando o hino que eu trago aqui nessa noite para os irmãos, as trevas, meus irmãos, militam constantemente tentando nos separar, tentando separar a igreja de Cristo. E como as trevas fazem isso? Fazendo aquilo que o hino fala, que é o fundamento de continuarmos unidos. Com os nossos olhos em Cristo, unidos, andaremos. As trevas militam constantemente, tentando nos separar, tirando os nossos olhos de Cristo Jesus. E ao tirar os nossos olhos de Cristo Jesus, nós damos vazão ao nosso ego e a igreja adoece. Porque a igreja tem a sua unidade atacada. O contexto imediato, meus irmãos, do nosso texto nessa noite, Paulo vem trazendo uma profunda reflexão sobre a condição dos Gálatas. Ele já fez uma série de argumentações acerca da condição dos Gálatas. Eles eram escravos outrora. Eles eram escravos porque serviam a falsos deuses, e serviam a falsos deuses porque não conheciam ao Deus verdadeiro. Mas tudo mudou pela pregação do evangelho da graça de Cristo. Através da pregação do evangelho da graça, aqueles irmãos das igrejas da Galácia haviam conhecido o Deus verdadeiro e muito mais profundamente foram conhecidos por ele. Deus, meus irmãos, decidiu estabelecer comunhão com esses pecadores dos quais nós estamos através de Cristo Jesus.
Ele enviou o seu Filho para mudar a condição desses que outrora eram escravos dos rudimentos desse mundo, dos rudimentos que nos falam que nós podemos nos justificar a nós mesmos. Através de Cristo, nós somos libertos desses rudimentos quando Cristo nos mostra: vocês não podem se justificar, mas eu justifico vocês. Creiam em mim. E através da obra expiatória de Cristo Jesus, o Deus de toda a criação, estabelece um relacionamento de comunhão conosco. E nesse relacionamento de comunhão, nós que outrora éramos escravos, agora nos tornamos filhos, família de Deus. E esse relacionamento com o Deus Criador, através de Cristo e pelo poder do seu Espírito Santo, produz amor, obediência sincera e verdadeira comunhão, fundamentada não nas obras da lei, fundamentada na graça de Cristo Jesus. Meus irmãos, diante dessa realidade de mudança na condição dos Gálatas, Paulo ele vem deixando muito claro o seu espanto. Como essas pessoas, como esses irmãos estavam querendo voltar à condição de escravidão de outrora. É algo que não faz o menor sentido. E ele vem deixando claro que esse problema, ele não é um problema apenas doutrinário. Não é um problema apenas de quem acha que pode se justificar. Não é apenas isso. O fato de eles terem recebido a graça de Cristo Jesus, o evangelho da graça, e agora estarem sendo enredados pelo legalismo que fala, faça isso para você ser justificado, o fato de eles estarem voltando, desejando voltar a essa condição, não era apenas um problema doutrinário. Era um problema, meus irmãos, relacional. Eles estavam abandonando a suficiência de Cristo. E ao fazer isso, eles estavam colocando em risco tudo aquilo que o Evangelho mudara nas suas vidas. E é exatamente nesse ponto, meus irmãos, que nós nos encontramos no texto dessa noite. Existe uma transição muito clara que o apóstolo faz aqui dos versículos de 12 ao 20 do capítulo 4. Ele está deixando bem claro que a condição que os Gálatas estavam vivendo não era apenas uma condição de erro teológico. Não era apenas isso. Esse erro teológico e doutrinário que eles estavam vivendo estava levando a uma consequência natural. A uma consequência natural que afetava a relação deles com a Igreja de Cristo, que afetava a unidade da Igreja de Cristo Jesus. Afastar-se do Evangelho, meus irmãos, nunca será apenas um erro teológico, nunca será apenas um erro doutrinário. Afastar-se do Evangelho de Cristo Jesus é afastar-se do relacionamento com o próprio Deus, que nos chamou pelo Evangelho de Cristo e que nos tornou sua família, tornou-nos filhos seus. E quando nós nos afastamos do relacionamento vertical com o nosso Deus, através do Senhor Jesus Cristo, certamente o nosso relacionamento horizontal na unidade da igreja será maculado. Por isso, meus irmãos, nos versículos de 12 ao 20 do capítulo 4 de Gálatas, Paulo vai abrir o seu coração para aqueles irmãos, para as igrejas da Galácia. Paulo ele vai abrir o seu coração para deixar bem claro a dor que ele estava padecendo em ver os seus filhos na fé voltando aos rudimentos, desejando voltar aos rudimentos. O Evangelho, meus irmãos, ele não apenas nos reconcilia com Deus, mas ele nos une como igreja de Cristo Jesus. E voltar atrás é macular a unidade da igreja. O Evangelho ele nos une, e essa unidade que o Evangelho gera é uma unidade sobrenatural. Não é uma unidade natural. Não é uma unidade que aos olhos do mundo, do sistema de valores do mundo, faz sentido. É uma unidade sobrenatural. E quando qualquer mentira
obscurece o evangelho de Cristo, obscurece a Cristo, meus irmãos, certamente haverá divisão na igreja. Porque a unidade da igreja é fundamentada no evangelho da graça de Cristo. E quando qualquer mentira entra na igreja e de alguma forma obscurece a Cristo, no qual todos nós estamos ligados ao cabeça que é Cristo, a unidade do corpo também é afetada. O que está em jogo aqui, meus irmãos, não é apenas um debate doutrinário. O que está em jogo aqui é a unidade do corpo de Cristo. É isso que Paulo está trazendo aqui no texto dessa noite. E como nós dividimos o sermão dessa noite, meus irmãos? Nosso sermão, ele tem por nome Unidos pelo Evangelho. E unidos pelo Evangelho, no versículo 12, nós vamos ver o Evangelho que gera essa unidade. O Evangelho que gera a unidade do corpo de Cristo. Dos versículos de 13 ao 16, nós vamos entender que essa unidade gerada é uma unidade sobrenatural. E dos versículos 17 ao 20, nós vamos ver que as mentiras que obscurecem o Evangelho de Cristo, elas apenas geram divisão na Igreja de Cristo. Partindo para o primeiro ponto do sermão dessa noite, meus irmãos, nós lemos o seguinte, no versículo 12 do capítulo 4 de Gálatas. Gálatas 4:12 diz o seguinte: sede qual eu sou, pois também eu sou como vós, irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. Aqui, meus irmãos, nós começamos a enxergar essa transição que o apóstolo Paulo faz na sua carta. Aqui nós vemos o primeiro imperativo, a primeira ordem de Paulo aos Gálatas. Qual é a ordem? A ordem é: sede qual eu sou. Sede qual eu sou. Nós podemos ler esse imperativo, meus irmãos, de algumas formas. E geralmente, quando fazemos uma leitura desatenta, descompromissada com a Escritura, podemos achar que Paulo está aqui trazendo algo que ele traz em 1 Coríntios 11:1, quando ele fala aos Coríntios o seguinte: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Mas o que nos traz à luz de que Paulo não está falando isso? Precisamos, meus irmãos, olhar o que ele fala na sequência. Paulo, ele dá a ordenança, sede qual eu sou, e ele fala, pois também eu sou como vós. E quando nós interpretamos, meus irmãos, a sequência, pois também eu sou como vós, não parece fazer muito sentido trazer o conceito de imitação aqui. Afinal, Paulo está confrontando a imaturidade e a insensatez daqueles irmãos. Então, como Paulo estaria dizendo que ele está se tornando como aqueles irmãos a nível de imitação? Parece não fazer sentido. E aí, meus irmãos, nós precisamos entender esse ser como que Paulo traz. O ser como que Paulo traz, ele é talvez melhor traduzido na versão NVI, na tradução NVI. A NVI traz da seguinte forma: se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. O verbo que Paulo está usando aqui, imperativo, meus irmãos, é ginomai. Esse verbo, ele tem o seguinte sentido: tornar-se, nascer, família, fruto. Meus irmãos, o que Paulo está trazendo aqui é que houve uma unidade gerada entre ele e entre a igreja, entre ele e as igrejas da Galácia. Ele está trazendo aqui, meus irmãos, que desde o momento que ele pregou o evangelho aos Gálatas e eles receberam esse evangelho da graça de Cristo, ele havia se tornado como eles. Ele havia se tornado como eles, como família de Deus. Paulo, ele já deixou claro nos versículos 6 e 7 do capítulo 4 o seguinte: e porque vós sois filhos, enviou Deus
ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Paulo ele está falando o seguinte: eu me tornei um com vocês. Por isso se tornem um comigo também. Perseverem na fé que eu proclamo a vocês, porque nós somos um. Meus irmãos, a unidade do evangelho aqui é a unidade que Paulo está defendendo desde o início da sua epístola aos Gálatas. Que aqueles irmãos perseverassem na unidade do evangelho que os levava a Cristo e não às obras da lei. Paulo ele está dizendo aqui o seguinte, meus irmãos: eu já fui, no passado, um juiz legalista. Eu já fui um fariseu legalista no passado. E pela fé que vocês receberam na pregação do Evangelho da Graça, eu deixei de ser esse legalista, esse juiz legalista que condenava a tudo e a todos, e que só desejava a proeminência, a superioridade. E eu deixei essa posição para estar na posição de pecador arrependido que vocês se encontram hoje. Que vocês, quando receberam o evangelho da graça proclamado por mim, se encontraram. Eu me tornei como vós, pecadores arrependidos. E nisso nós somos um em Cristo Jesus. Nisso nós somos um no evangelho da graça de Cristo. Paulo ele está dizendo, meus irmãos, que essa unidade que foi gerada entre ele e os irmãos da Galácia o impelira, desde então, a falar palavras tão duras aos Gálatas, porque ele sente a dor dessa unidade sendo maculada por aqueles falsos profetas que proclamavam as obras da lei. A dureza, meus irmãos, que Paulo trouxera até então aos Gálatas, é a mesma dureza de quando o evangelho foi proclamado a eles. Foi proclamado a eles através da proclamação do arrependimento, da revelação dos pecados. Paulo continua proclamando o mesmo evangelho. O evangelho, meus irmãos, que confrontou a mim, que confrontou a você, quando nós andávamos em trevas, tem que ser o mesmo evangelho que confronta-nos diariamente na nossa vida de igreja. O evangelho não é apenas para o ímpio, o evangelho é para todos nós, diariamente, todos nós que fomos alcançados. O evangelho, ele não foi só apenas para o momento da sua conversão, não foi apenas para o momento da minha conversão. O evangelho me confronta, te confronta diariamente. E a dureza do evangelho que alcançou a mim e a você na nossa conversão tem que ser a mesma dureza que nos confronta diariamente. Que nos confronta diariamente e nos direciona para a unidade. Que não nos direciona para as heresias, para os falsos ensinamentos, que não nos direciona aos falsos profetas, que não mostra o nosso ego, mas que revela a Cristo e que revela que nós dependemos de Cristo na sua graça. Meus irmãos, a ausência do confronto na vida da igreja é tão perigosa quanto a ausência no confronto na evangelização. Muitas vezes falamos que precisamos evangelizar e confrontar o mundo que está lá fora, revelando o seu pecado, revelando a ira de Deus que está lá. Mas, meus irmãos, o confronto não é só necessário nesse momento. O perigo de não confrontarmos o mundo é tão perigoso quanto não confrontarmos na igreja. O confronto no corpo de Cristo é necessário para a edificação da igreja e para a preservação da unidade do corpo de Cristo. Meus irmãos, é isso que Paulo está defendendo aqui e defende no âmago do seu ser. Ele diz, eu suplico, ele suplica. Paulo, meus irmãos, está trazendo aqui algo extremamente do íntimo do seu ser. Quando ele fala, meus irmãos, que está suplicando, ele está deixando bem claro, eu sei
o que vocês estão sendo tentados a viver. Porque eu já vivi isso. Eu já vivi esse legalismo que vocês estão sendo tentados a viver. Esse legalismo só gera o crescimento do ego de vocês. Esse legalismo só gera em vocês a necessidade de se sentirem superiores. Esse legalismo, meus irmãos, que Paulo está condenando aqui, é um legalismo que ele já conhecia. Ele já conhecia esse caminho. E ele deixa bem claro: eu abandonei isso e me tornei igual a vocês, pecadores arrependidos pela pregação do Evangelho de Cristo. Nós somos unidos nessa fé. Meus irmãos, quando ele começa a trazer essa súplica aos Gálatas, ele está trazendo algo, meus irmãos, do âmago do seu ser. Ele não está trazendo algo banal. Ele não está trazendo algo superficial. Quando Paulo fala, eu suplico, esse termo é como se ele estivesse falando, eu imploro a vocês. Eu imploro a vocês que sejam como eu, porque eu sou como vós. E quando Paulo fala, eu imploro, eu suplico, ele está tratando de algo, meus irmãos, e esse verbo traz esse tom de algo que é extremamente necessário para a sua subsistência. Similar a alguém que suplica por alimento, que suplica por água. Paulo, meus irmãos, está trazendo aqui o conceito, o entendimento para os Gálatas de que ele se sente dependente da unidade do corpo de Cristo. Quando Paulo fala, eu suplico a vós, Paulo ele está deixando claro que o fato de ele ver a unidade do corpo sendo maculada tem um grande impacto no âmago do seu ser. Ele não trata pessoas dentro do corpo de Cristo se afastando do Evangelho como algo banal, porque ele depende da unidade da igreja. Ele sente a dor disso no âmago do seu ser. A dureza do seu confronto, meus irmãos, não era fruto do que Paulo está se sentindo ofendido de alguma forma. Ele diz isso no versículo. Ele fala, vocês não me ofenderam. A dureza das minhas palavras não é porque eu estou chateado por vocês estarem voltando. A dureza da minha palavra até o momento não é uma forma de retaliação para vocês. É porque eu estou sentindo a dor do corpo de Cristo sendo maculado pela pregação das obras da lei. O legalismo, meus irmãos, ele gera esse senso e a busca pela superioridade. E quando eu e você estamos nessa busca da superioridade, há divisão na igreja. Não há unidade. Há divisão na igreja. E Paulo está vendo isso acontecer nas igrejas da Galácia. E ele sente isso no âmago do seu ser e ele suplica para que eles preservem a unidade, assim como alguém que suplica por comida e por bebida. Toda a dureza, meus irmãos, que Paulo tem usado aqui é na defesa da unidade do corpo de Cristo. Essa, meus irmãos, é a dor que todo cristão deveria sentir quando ver alguém, algum membro do corpo de Cristo, se afastando do Evangelho. Todos nós deveríamos sentir essa dor que Paulo está trazendo aqui. Nós deveríamos ver um irmão que está tendo as suas vistas ofuscadas do Evangelho de Cristo e se entregando de alguma forma às obras da lei, ou se afastando do Evangelho de Cristo por uma apatia espiritual. Meus irmãos, nós deveríamos sentir essa mesma dor. E ao sentir essa mesma dor, o confronto é necessário. Repito, o confronto é tão necessário na vida da igreja, assim como na pregação do evangelho ao ímpio. O mesmo evangelho que opera na pregação, na evangelização do ímpio, opera
na igreja de Cristo, na preservação da unidade do corpo de Cristo. Meus irmãos, perder o foco desse evangelho só gera a divisão do corpo de Cristo. E o desejo por essa unidade precisa ser uma necessidade básica da nossa vida cristã. Não é algo que eu abro mão, assim como eu não abro mão da comida, da água, eu não abro mão da unidade do corpo de Cristo. E Paulo continua, vai para os versículos de 13 ao 16, e ele vai agora dizer e deixar de forma muito clara, que essa unidade do corpo de Cristo não é uma unidade natural. Não é uma unidade que aos olhos do mundo faz sentido. Essa unidade é uma unidade sobrenatural. Ele diz nos versículos de 13 ao 14 do capítulo 4 o seguinte: E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelaste desprezo nem desgosto. Antes me recebeste como o anjo de Deus, como o próprio Cristo. Paulo agora, meus irmãos, começa a lembrar os Gálatas do primeiro contato que eles tiveram com o Evangelho da Graça. O primeiro contato que eles tiveram com o Evangelho da Graça proclamado pelo apóstolo. E alguns, meus irmãos, debatem sobre qual era a doença que Paulo vivia nesse momento. Alguns debatem, inclusive, se ele pregou por causa da doença ou em meio à doença. Alguns debatem se a doença foi a causa da pregação ou o contexto da pregação. Meus irmãos, nós não vamos aqui nos ater a esse debate. O fato aqui é que Paulo pregou estando doente àqueles irmãos. Esse é o fato. E, meus irmãos, olhando para essa certeza, nós começamos a vislumbrar a sobrenaturalidade dessa união que foi gerada entre Paulo e as igrejas da Galácia. Nós começamos a olhar para essa sobrenaturalidade porque pensem, meus irmãos, Paulo deixa bem claro que essa enfermidade que ele tinha, que nós não sabemos qual era, alguns falam que era uma enfermidade nos olhos, outros falam que poderia ser malária, tentava os irmãos da Galácia a se afastarem, a desprezarem aquele irmão. Meus irmãos, pensem na seguinte situação: um indivíduo doente, com uma aparência talvez não muito bela devido à circunstância que a sua doença o proporcionava, surge pregando um evangelho que confronta, que mostra pecado, que prega o arrependimento de pecados e que também apresenta a solução. Um indivíduo doente, com aparência talvez não muito boa, enfermo, debilitado, chega proclamando o arrependimento, mostrando o pecado. E ao invés de aqueles irmãos das igrejas da Galácia mostrarem desprezo, se afastarem, mesmo se sentindo tentados, sendo provados quanto a isso, meus irmãos, eles não fazem. Eles não desprezam o apóstolo que se encontrava enfermo e pregando uma mensagem dura. Eles não desprezam o apóstolo, muito pelo contrário. O texto diz, meus irmãos, que essa pregação, a pregação desse evangelho, gera uma união tão poderosa entre aqueles irmãos e Paulo, ao ponto de que, ao invés de eles desprezarem, se afastarem pela doença daquele irmão, eles se aproximaram e acolheram aquele irmão, aquele apóstolo, assim como se acolhessem um anjo de Deus, ou como se acolhessem o próprio Cristo, assim Paulo fala. Meus irmãos, essa é uma união sobrenatural, porque não faz sentido, aos olhos do humano, aos olhos do mundo, aos olhos humanos, o apóstolo seria desprezado.
Doente, ninguém se aproximaria dele. Isso aos olhos do mundo, mas a igreja que recebeu o evangelho de Cristo teve a união, foram enxertados no corpo de Cristo. E enxertados no corpo de Cristo, não tinha outra ação a ser feita. Eles acolheram o apóstolo como acolhessem o próprio Cristo. Isso nos lembra, meus irmãos, por exemplo, João Batista. João Batista, meus irmãos, pregava no deserto, se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, se vestia com pelos de camelo, não tinha uma aparência de beleza e formosura. Sua pregação era: raça de víboras, quem ensinou vocês a fugir da ira vindoura? E o que acontecia com as pessoas, meus irmãos? Se aproximavam de João Batista, iam até ele e clamavam por serem batizadas. Meus irmãos, a sua mensagem é extremamente confrontadora, a sua aparência de fraqueza, mas a sua mensagem que trazia o evangelho de Cristo Jesus, a mensagem confrontadora que revela o pecado e proclama o arrependimento, meus irmãos, atraía as pessoas. Atraía as pessoas e não gerava afastamento, muito pelo contrário, gerava arrependimento, acolhimento do ministério de João Batista. Quando Cristo, meus irmãos, nos chama e nos une ao seu corpo, ele não faz isso pela aparência e pela formosura de quem está pregando a sua palavra. Não é assim, meus irmãos. Ele faz pelo poder do Espírito Santo. Aquele que prega a verdade, aquele que prega o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus, não prega e não alcança pela sua aparência de força e formosura, mas pela força e formosura do Verbo que se fez carne, pela força e formosura de Cristo Jesus pregado. É a beleza, a força e a formosura da mensagem que alcança o pecador. E aqui, meus irmãos, temos uma via de mão dupla. Quanto, meus irmãos, nós estamos na unidade do corpo de Cristo, olhando mais para o pecador do que para o Cristo que se forma no nosso irmão. Quanto que nós estamos olhando apenas para os pecados e apenas para os defeitos dos nossos irmãos e nos esquecemos de ver Cristo nos nossos irmãos. Por outro lado, meus irmãos, o quanto a nossa mensagem está proclamando a Cristo de forma genuína e o quanto que ela pode estar proclamando a nós mesmos. O quanto o nosso falar nos denuncia. Denuncia que estamos vivendo autocentrados, tratando a graça, o evangelho da graça, como uma obra da lei. Meus irmãos, o próprio João Batista, lá em João 3,30, diz: convém que ele cresça e que eu diminua. O contexto em que João fala isso, João Batista fala isso, meus irmãos, é um contexto em que o ministério de Cristo está alcançando pessoas. E alguns discípulos se sentem tentados. E João fala: convém que ele cresça e eu diminua. Meus irmãos, quando Cristo cresce aos nossos olhos, quando Cristo cresce aos nossos olhos de forma verdadeira e genuína, os nossos interesses pessoais diminuem. Os nossos interesses pessoais ficam em segundo plano. E os interesses do corpo vêm à tona. Os interesses do corpo se tornam prioritários. E por isso eu suplico
E por isso eu clamo pela unidade da igreja como algo extremamente necessário. A vida espiritual e física do meu irmão fica à frente da minha própria. Fica à frente dos meus próprios interesses. E aí, meus irmãos, essa verdadeira unidade do corpo de Cristo, ela não é fundamentada numa troca de favores. Não é fundamentada em uma troca de interesses. Por quê? Porque os nossos interesses ficam em segundo plano. E o interesse do corpo se sobressai. Partindo para o versículo 15, meus irmãos, Paulo agora vai questionar esses irmãos que se tornaram um com ele e que agiram de forma tão sobrenatural ao acolherem o apóstolo. E ele diz: que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se fora possível, teríeis arrancado os próprios olhos para me os dar. Aqui, meus irmãos, Paulo traz mais uma característica sobrenatural dessa união gerada pelo Evangelho da Graça, pelo Evangelho de Cristo Jesus. Os Gálatas, meus irmãos, não somente acolheram o apóstolo Paulo em detrimento da tentação que eles tiveram de desprezá-lo. Eles não somente acolheram o apóstolo, mas eles, meus irmãos, o fizeram com uma alegria e uma diligência tamanha que o apóstolo deixa claro que na enfermidade dele, se fosse possível, aqueles irmãos teriam arrancado os seus próprios olhos, um órgão tão fundamental para eles, para o bem de Paulo. Eles teriam se sacrificado em prol do bem do apóstolo. Meus irmãos, só uma união sobrenatural traz isso à tona, traz essa alegria à tona, a alegria sacrificial, a alegria do amor sacrificial. Só a verdadeira unidade do corpo de Cristo traz essa alegria à tona. Paulo está testemunhando aqui, meus irmãos, que nessa provação que os Gálatas viveram quando receberam o Evangelho através de Paulo, eles haviam sido aprovados, não pela sua própria força, mas porque o Espírito Santo os impelira a obedecer o mandamento do Deus vivo, e não os mandamentos dos legalistas que estavam tentando os Gálatas naquele momento. Não os mandamentos egoístas e autocentrados que aqueles homens estavam tentando aquelas igrejas a viverem, mas o Espírito Santo os impelira a obedecer o mandamento de Deus na pessoa de Cristo Jesus. Que mandamento é esse? João 15, 9 a 13. Jesus, falando acerca desse mandamento, diz: como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo, a minha alegria esteja em vós, e o vosso gozo, a vossa alegria, seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Paulo está deixando claro aqui, meus irmãos, que nessa provação que os Gálatas foram tentados, eles responderam em alegria, porque o Espírito Santo os impelira a obedecer a esse mandamento. Esse mandamento de amar o próximo, assim como Cristo nos amou. Nos amou de forma sacrificial, dando a própria vida por nós. Meus irmãos, quando nós somos enxertados na videira verdadeira,
quando nós somos enxertados no corpo de Cristo, meus irmãos, nós expandimos essa união que nós alcançamos com Cristo para com os nossos irmãos. E nessa expansão, nessa expressão da nossa união com Cristo para com os nossos irmãos, nós respondemos em total obediência a esse mandamento. Qual mandamento? Amem uns aos outros assim como eu vos amei. E esse amor é um amor alegre e que responde sacrificialmente, de forma desinteressada, sem buscar algo em troca. Essa alegria, meus irmãos, não é uma alegria carnal de alguém que faz porque pode receber algo em troca. É a alegria espiritual de alguém que suplica, de que entende que a unidade do corpo de Cristo está posta como uma necessidade fundamental para a nossa vida de corpo de Cristo. Meus irmãos, qual foi a última vez que você cuidou de alguém que não podia retribuir em nada a você? Nem mesmo com a glória de alguém ver e perceber o quanto você está ajudando aquela pessoa. Meus irmãos, Paulo questiona o que houve com essa alegria. O que houve com essa alegria sobrenatural que aqueles irmãos demonstraram no início da sua caminhada na fé. Precisamos entender, meus irmãos, que a unidade, o poder transformador do Evangelho em gerar essa unidade sobrenatural, ela não é apenas para o início da nossa caminhada cristã. Ela não é apenas sobrenatural para nos enxertar no corpo de Cristo, mas ela é sobrenatural para preservar a unidade do corpo de Cristo. O Evangelho, meus irmãos, não é sobrenatural apenas para nos enxertar na igreja, mas para nos fazer ser igreja. E nesse caminho, meus irmãos, Paulo está deixando bem claro, o confronto é necessário. E o confronto é necessário para que a unidade do corpo de Cristo seja progressivamente fortalecida. Por quê? Porque sem o confronto, o evangelho é obscurecido pelas mentiras do mundo. É obscurecido pelo pecado e a divisão adentra no corpo. E Paulo fala, versículo 16 do capítulo 4, tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? Se quando eles foram confrontados pela primeira vez pelo evangelho de Cristo Jesus, sendo provados a rejeitar aquele irmão que pregava o evangelho de Cristo Jesus por causa da sua enfermidade, eles haviam recebido o evangelho de uma forma sobrenatural e a união do corpo ali surgira. Meus irmãos, por que agora que Paulo estava trazendo a verdade do evangelho, confrontando aqueles irmãos das igrejas da Galácia, eles interpretariam que ele estava fazendo aquilo porque se tornaram inimigo seu? Porque eles tratariam Paulo como inimigo por estar confrontando eles com o mesmo evangelho que ele pregara lá atrás e que a resposta fora validada pela ação sobrenatural do Espírito Santo na vida daqueles irmãos. Paulo está deixando bem claro, meus irmãos, deixando bem claro que toda a dureza que ele estava trazendo nas suas palavras era por causa desse amor sacrificial. Era por causa desse amor que ele tinha pela unidade do corpo de Cristo. É porque eu amo o corpo de Cristo que eu trago a verdade para vocês, que eu confronto vocês, porque eu jamais deixarei vocês conduzidos pela mentira que afronta a unidade do corpo. Ele está dizendo aqui que essa mensagem dura que ele vem trazendo desde o início da sua carta, ela não é desassociada do amor que ele tem por eles e que ele tem pela igreja de Cristo. Nós somos assim, meus irmãos. Nós somos assim. Nós tendemos a gostar de sermões que não nos confrontam. Nós tendemos a gostar de sermões
que não mostram o nosso pecado. E quando um sermão escancara o nosso pecado, nos mostra o nosso pecado, nos mostra que estamos nos afastando do Evangelho de Cristo, quando nós recebemos um sermão assim, nós recuamos, nós mudamos de assunto. Porque tendemos a gostar de sermões que não nos confrontam, que condenam os outros, mas não nos condenam. Porque o espírito, a essência legalista, está a todo instante tentando nos atacar, atacar a unidade do corpo de Cristo. E por isso tendemos a gostar de sermões que só condenam os outros, que só mostram o pecado dos outros. Mas quanto ao meu pecado, na hora que eu vejo, eu mudo de caminho, eu recuo, eu mudo de assunto. Meus irmãos, a dureza do confronto, ela é necessária para que haja mudança e que para a união, a unidade do corpo de Cristo seja preservada num único e verdadeiro evangelho. Enquanto o crente, meus irmãos, enquanto o crente não der o verdadeiro valor ao que é pregado no púlpito e ao que é aconselhado nos bastidores da fé, meus irmãos, a unidade se tornará tão superficial quanto a superficialidade do ouvir. Enquanto eu escuto hoje o evangelho que me confronta e amanhã nada muda, nada acontece, eu continuo da mesma forma, sem valorizar a unidade do corpo, sem confrontar aquele meu irmão que se encontra em pecado, que está se afastando do verdadeiro evangelho, se isso não mudar, meus irmãos, a unidade que eu vivo é superficial. Tão superficial quanto o ouvir que eu tenho dado à palavra de Deus. Precisa haver mudança. E a mudança precisa ser radical, meus irmãos. E agora, meus irmãos, se Paulo mostrou que ele não era um inimigo dos Gálatas por proclamar a mesma verdade do evangelho que alcançara eles no passado, agora Paulo vai partir para mostrar quem são os verdadeiros inimigos. Quem são os verdadeiros inimigos que afrontam a unidade do corpo, que desejam consumir aqueles irmãos das igrejas da Galácia. Versículo 17, Paulo diz o seguinte: os que vos obsequiam não fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Paulo vai trazer aqui um argumento do senso comum, meus irmãos. O senso comum diz que o verdadeiro amigo é aquele amigo que afaga os meus ouvidos. O verdadeiro amigo é aquele que fala palavras de bom grado enquanto eu estou caindo em ruína? Ou o verdadeiro amigo é aquele que é sincero, que fala a verdade, que não tem medo de confrontar? Meus irmãos, o senso comum, inclusive do mundo, reconhece que o verdadeiro amigo é aquele que é sincero. Paulo está aqui, meus irmãos, trazendo o senso comum aos Gálatas. Eu me tornei inimigo de vocês porque falo a verdade? De forma alguma. Vejam quem são os inimigos de vocês. Os inimigos de vocês são esses que tentam agradar demais vocês. São esses que tentam o desejo pecaminoso do coração de vocês, o desejo pecaminoso do coração que eu e você tínhamos no passado, um coração legalista, que tentam esse coração com as obras da lei. Esses homens que de alguma forma atacam vocês, estão tentando o coração de vocês, estão querendo agradar o desejo pecaminoso do coração de vocês em trazer as obras da lei para que vocês se sintam superiores. Mas o que eles querem é que vocês tenham esse mesmo tipo de zelo por eles. É para que vocês reconheçam neles superioridade. É para que vocês, de alguma forma, dependam deles. Eles não fazem por sinceridade, eles fazem por interesse. Eles lisonjeiam vocês com as obras da lei,
para que vocês lisonjeiem eles e agradem a carne deles com as vossas vidas. Paulo, mais à frente, no capítulo 6 de Gálatas, vai dizer o seguinte, Gálatas 6, 12 a 13, versículos 12 e 13. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo, pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes, querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Se quando Cristo cresce aos nossos olhos, meus irmãos, os nossos interesses pessoais ficam em segundo plano, diminuem. Meus irmãos, o legalismo quer trazer os meus interesses pessoais à tona, para que Cristo seja obscurecido e haja divisão na igreja. Porque as trevas militam constantemente, tentando ofuscar a Cristo de mim e de você, para que unidos não andemos. O lobo, meus irmãos, não ataca de forma aleatória. O lobo, ele observa. Ele cria o pânico para que as ovelhas desunidas, isoladas, sejam alvos fáceis. Paulo está dizendo aqui que esses homens que atacavam com as falsas doutrinas das obras da lei eram como lobos. A igreja que até então vivia a paz da liberdade do evangelho da graça estava recebendo o pânico das obras da lei. E nesse pânico estavam se isolando do verdadeiro evangelho, se isolando da fé que os unia com o apóstolo Paulo. E nisso eles se tornavam alvos fáceis para serem consumidos por aqueles falsos profetas. Meus irmãos, quantos crentes têm padecido espiritualmente por se isolarem na igreja, por viverem autocentrados na igreja? Crentes que olham para si e falam, eu tenho tantos anos, eu tenho 20 anos de crente, basta eu ir para a igreja. A unidade do corpo é um conceito abstrato que eu aprendo na EBD. É um conceito abstrato que eu escuto no sermão. Quantos crentes ouvem o confronto e falam, esse irmão está me confrontando, o pastor está me confrontando, esse irmão não tem nada a ver com a minha vida. Quantos crentes têm se isolado do corpo de Cristo, vivendo autocentrados e têm sido presas fáceis para o que o mundo constantemente, para o que as trevas constantemente tentam afrontar e macular a unidade do corpo. Mas também, meus irmãos, quantos crentes têm padecido espiritualmente porque vivem tão autocentrados em si mesmos que não conseguem enxergar as necessidades dos irmãos, sejam físicas, sejam espirituais. Quantos crentes, meus irmãos, têm vivido uma apatia espiritual de não atentar para as necessidades do irmão? Meus irmãos, sabe o que falta para esses crentes? Sabe o que falta para você se estiver vivendo em uma dessas condições? Falta continuar vivendo o mesmo evangelho que te alcançou. Falta viver na vida diária o mesmo evangelho que um dia te alcançou. Falta viver na vida diária continuamente o evangelho mostrando que a unidade do corpo é uma necessidade básica de quem foi alcançado pela fé em Cristo Jesus, de quem foi enxertado na igreja de Cristo. O evangelho, meus irmãos, não é apenas para o ímpio. Muito pelo contrário, o evangelho é para a igreja. Porque quando o evangelho ele é proclamado ao ímpio, é para alcançar as ovelhas que ouvem a voz do seu Senhor
e atendem. O Evangelho é para ser vivido diariamente na igreja de Cristo Jesus. Cristo, meu irmão, Cristo, minha irmã, não te enxertou no corpo para você ser joia. Joia que não serve para nada, senão para exuberar o orgulho, para crescer e trazer à tona o orgulho do corpo. Cristo te enxertou no corpo para ser membro, e ser membro sente a dor do outro membro. Ser membro sente como uma necessidade básica a vida da união, porque ninguém abre mão de nenhum membro. Meus irmãos, Cristo nos enxertou para viver essa unidade sobrenatural diariamente e lutarmos por ela. E Paulo progride, versículo 18, é bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando eu estou presente convosco. Paulo ele está aqui, meus irmãos, diagnosticando, ele está falando como alguém que diz, bastou eu virar as costas de vocês. Vocês responderam dessa forma quando eu proclamei o evangelho a primeira vez. Bastou eu virar as costas e vocês começam a se enredar por esses falsos ensinos, por esse falso evangelho que nem mesmo evangelho é. Meus irmãos, Paulo ele está falando aqui que o legalismo ele divide a igreja pelo ego. O legalismo que eles estavam ouvindo, ele divide a igreja pelo ego, porque nesse legalismo, meus irmãos, o zelo pela verdade, ele se torna condicionado ao que o outro pode ver de mim executando esse zelo, vivendo esse zelo. Não é um zelo fundamentado na unidade do corpo. Não é um zelo fundamentado na unidade que o evangelho gera. E é por isso que ele fala, esse zelo ele não pode ser só quando eu estou aí com vocês. Por quê? Porque esse zelo ele é fundamentado em Cristo. Então ele sobressai as distâncias, ele sobressai as aparências. Eu não dependo que o outro esteja vendo eu obedecer para que eu seja zeloso com o evangelho de Cristo. Eu não dependo de estar apenas aqui para ser zeloso pelo evangelho de Cristo. Por quê? Porque esse zelo tem que ser fundamentado em algo que é inabalável, que é o próprio Cristo Jesus. E ele progride. Ele diz, versículos 19 e 20, concluindo o seu argumento. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós, pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Paulo aqui, meus irmãos, ele consolida todo o afeto pastoral e paternal que ele tem demonstrado até aqui na sua carta aos Gálatas. É a primeira vez na carta, meus irmãos, que ele chama os Gálatas de meus filhos. Ele está aqui consolidando o que ele falou desde o início do nosso texto. Eu sou um com vocês. Eu sou com vocês família de Deus. Eu me sinto como o pai na fé de vocês. E eu tenho esse vínculo paternal com vocês. Eu me preocupo com vocês. Toda a dureza que eu tenho falado com vocês é por esse amor que eu tenho por vós. Não desassociem o tom das minhas palavras do amor que eu tenho por vocês. É o que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos. Ele está usando a repreensão dura de um pai que vê os seus filhos se enredando por pessoas interesseiras. Ele está usando aqui o amor que qualquer um dos pais que aqui se encontram usaria ao ver seus filhos se enredando por pessoas interesseiras que desejam a ruína deles. Paulo está usando aqui dessa repreensão dura, mas é uma repreensão que tem por pano de fundo o seu amor pela unidade do corpo. E ele deixa bem claro,
A primeira vez que eu preguei a vocês, eu senti dores de parto para alcançar vocês, para que vocês fossem enxertados no corpo de Cristo. Agora, vocês, quando são tentados a voltar atrás, estão me fazendo de novo sofrer as mesmas dores de parto. E a figura que Paulo traz aqui, meus irmãos, é de um tanto maravilhosa, porque ele traz a figura das dores de uma mulher que se encontra em trabalho de parto, que são dores extremas, que só quem sentiu sabe. E ele traz isso, ele fala: eu estou sentindo essas dores por vocês, quando eu vejo vocês se afastando do evangelho da graça de Cristo Jesus. Meus irmãos, essa é a dor, esse é o tamanho da dor que não só os pastores, não só o apóstolo Paulo deveria viver, mas eu e você deveríamos viver essas mesmas dores quando vemos um irmão se afastando do evangelho da graça de Cristo. Essa é a mesma dor que nós deveríamos viver quando vemos algum irmão se perdendo nos enredos do mundo. Quando vemos um irmão, meus irmãos, um irmão ou irmã se afastando da unidade do corpo, essas dores deveriam vir à tona em cada um de nós. E sentir essas dores, meus irmãos, traz um quê de sobrenaturalidade da união do corpo também. Por quê? Porque uma mulher que sente dores de parto, ela está vislumbrando o quê? A expectativa do nascimento do filho. E o que Paulo fala aqui, eu sinto essas dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Então, Paulo, meus irmãos, ele sente essas dores, e essas dores que ele sente aponta para a sua expectativa de que Cristo nasça, surja completamente na vida de cada um daqueles irmãos. Essas dores de parto, meus irmãos, elas apontam para a expectativa de Cristo formado naqueles irmãos. Mas não só isso, apontam para a responsabilidade de Paulo, para a responsabilidade nossa, quando devemos sentir essas dores, de assim como uma mulher grávida que sente essas dores de parto, essa mulher ela precisa se esforçar para o nascimento. Precisa haver esforço para isso. Então, se nós somos chamados a viver essas mesmas dores de parto quando vemos um irmão se afastando do evangelho de Cristo, isso também aponta para a nossa responsabilidade de nos esforçar até que Cristo nasça, até que Cristo seja formado na vida desse irmão. Meus irmãos, nós não devemos sentir essas dores apenas no nosso trabalho de alcançar um irmão lá fora. Nós não devemos sentir essas dores apenas na primeira vez que proclamamos o Evangelho. Essas são as dores, meus irmãos, que nós devemos viver sempre que vemos um irmão na igreja se afastando do Evangelho. Lembrando, meus irmãos, lembrando que essas dores apontam para a nossa responsabilidade e apontam também para a expectativa de que Cristo é formado em cada um de nós através do trabalho do corpo de Cristo no confronto, na exortação, na pregação do genuíno e único e verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. O crente, meus irmãos, que se abstém de confrontar, é semelhante a uma mulher grávida que sente as dores de parto e não se esforça para que o seu filho nasça. Partindo para a conclusão e as aplicações, meus irmãos. Gálatas 4, de 12 a 20, não é apenas um debate doutrinário do apóstolo Paulo.
Paulo ele não está apenas debatendo doutrina com aqueles irmãos. O que estava em jogo era muito mais valioso, porque era algo que era fundamentado na doutrina, no evangelho de Cristo Jesus. O que estava em jogo, meus irmãos, não era apenas um debate superficial. O que estava em jogo era a própria unidade da igreja. Por quê? Porque a igreja é preciosa, porque ela foi comprada pelo sangue do Cordeiro. Eles não estavam, meus irmãos, apenas se afastando de verdades teológicas. Os Gálatas apenas não estavam se afastando de verdades teológicas. Eles estavam se afastando do relacionamento vertical com o Deus vivo e se afastando da unidade do corpo. Meus irmãos, essa continua sendo uma das maiores batalhas da igreja. E por que essa continua sendo uma das maiores batalhas da igreja, meus irmãos? Porque Satanás, meus irmãos, Satanás não precisa nos afastar dos cultos. Satanás não precisa nos afastar dos ministérios ao qual nós servimos. Satanás não precisa nos afastar de atividades religiosas. Satanás só precisa nos tentar a tirar os olhos de Cristo. Satanás só precisa nos tentar a ofuscar os nossos olhos de Cristo e do Evangelho de Cristo Jesus. E aí, quando ele faz isso, quando ele tenta, e quando nós cedemos a essa tentação e nos afastamos do verdadeiro Evangelho, os nossos interesses saem do segundo plano e se sobressaem. E o nosso ego sobressai e nós vivemos o legalismo por consequência de querermos nos sentir superiores aos demais, enquanto o corpo de Cristo padece. E aí eu faço aqui, meus irmãos, uma pergunta que conecta com o início do nosso sermão nessa noite. Estamos realmente pagando o preço de sermos um só coração no Senhor? Meus irmãos, a unidade ela não é construída por afinidades. Ela é construída progressivamente com Cristo formado em nós. Por quê? Porque ele cresce e nós diminuímos. Ele se sobressai e o nosso ego, os nossos interesses pessoais ficam em segundo plano e o corpo, o interesse do corpo prevalece, se sobressai. Por isso, meus irmãos, faço alguns questionamentos e algumas aplicações aqui nessa noite. Primeiramente, meus irmãos, pergunte a si mesmo. Pergunte a si mesmo qual é o sermão que você está buscando ou aceitando diariamente. Você só aceita os sermões que condenam os outros? Mas quando o sermão condena o pecado, revela o pecado, você recua, você foge, muda de caminho. Não vamos falar mais nisso. Vamos deixar essa conversa para depois. O confronto, meus irmãos, é necessário na preservação da unidade. Novamente, deixar de confrontar na vida de igreja é tão perigoso quanto não confrontar na evangelização. Então, quando um irmão, seja desde o pastor ou a qualquer irmão que compõe o corpo de Cristo, confrontar cada um de nós, confrontar eu e você, a nossa responsabilidade é abrir os nossos ouvidos. Porque esse confronto é o amor de Cristo sendo expressado na unidade da igreja, na preservação da unidade da igreja, sendo preservada, fundamentada no Evangelho de Cristo Jesus. E com isso, meus irmãos, não viva uma vida autocentrada. Não viva um isolamento dentro da igreja.
Crentes autocentrados, crentes isolados são presas fáceis para o mundo. São presas fáceis para o mundo, para as trevas, que diariamente tentam nos tragar, tentam nos separar, assim como o hino que nós começamos aqui nessa noite diz. Ame os irmãos não de forma superficial, ame de forma sacrificial, porque esse amor é o amor expressado pela unidade do corpo. Tenha o mesmo afeto que Paulo demonstrou nesse texto quando ele diz: eu suplico, eu imploro, como se fosse uma necessidade básica, que a união, a unidade da igreja seja preservada. E por fim, meus irmãos, sinta a dor, sinta as dores de parto, sempre que algum irmão, irmã, estiver se afastando do evangelho de Cristo. Não trate como algo banal. Não trate como algo aceitável. Sinta as dores de parto. E com essas dores de parto, a nossa responsabilidade, assim como uma mulher em trabalho de parto, é se esforçar no confronto para que Cristo seja formado. Paulo está deixando aqui que a unidade, essa unidade do corpo, ela é essencial no trabalho de Cristo ser formado em mim e em você. E, meus irmãos, a pergunta é, para fechar nessa noite, finalizar nessa noite, Cristo está sendo formado em você? Cristo está sendo formado em mim? Quando Cristo é formado em mim e você, meus irmãos, novamente, o nosso ego fica para trás. O nosso ego é deixado para trás, ele diminui. Eu diminuo e ele aparece. E quando ele aparece, a unidade, meus irmãos, ela floresce. A verdadeira unidade floresce. A verdadeira unidade do corpo de Cristo floresce. E o evangelho, meus irmãos, é visto em toda a sua força e beleza. Que Deus nessa noite, meus irmãos, possa aplicar de forma verdadeira e prática essa mensagem nas nossas vidas, para que amanhã não sejamos iguais, para que amanhã coloquemos em prática tudo o que ouvimos e que a unidade do corpo de Cristo floresça dia após dia na vida da nossa igreja. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai, te rendemos graças nessa noite, pedindo perdão